Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos. Amém. Nós daremos então sequência na nossa série expositiva do livro de Salmos, especificamente do Salmo 120 ao 134, onde nós temos tratado dos cânticos de romagem, ou os cânticos dos degraus, como nós sempre trazemos aqui. Esses cânticos eram os cânticos que o povo do Senhor cantava em deslocamento anual para o culto em Sião, em Israel. Hoje, especificamente, nós trataremos do Salmo 127, salmo esse que é escrito pelo rei Salomão. Nesse salmo, o salmista conduz os leitores a refletirem justamente sobre o que nós oramos e sobre o que nós declaramos na nossa confissão de fé, a falar sobre Deus que provê, na área de sustento e de segurança. Nós falamos já nos salmos anteriores, sobre um Deus que provê o povo no caminho a Israel com as dificuldades que ele tinha em relação a opressores, a inimigos, a zombadores, como vimos no salmo anterior, a dificuldade mesmo logística que eles enfrentavam para chegar até Sião, Hoje, especificamente, nós trataremos da provisão em áreas comuns do viver desses cristãos aqui que caminhavam em romagem destino a Sião. Então, peço que os irmãos localizem aí o salmo de número 127. Já aviso as crianças, que nós teremos atividades, aqueles que não pegaram as pranchetas e os lápis nós temos ali atrás, e aviso os pais para fazerem bom uso desse desenho para explicar a pregação das crianças. Salmo de número 127, vamos então para a leitura da palavra do Senhor. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que lhe dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar ainda, oração de iluminação. Ó Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, que é viva, abundante e eficaz. Clamamos nesse momento, ó Pai, pela iluminação do Seu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a nos alimentarmos desse texto, ó Pai. Que o nosso coração seja realmente um solo fértil para absorver, ó Pai, a Tua palavra pregada nessa noite. E que não seja o pregador, ó Pai, a administrar os nossos corações, mas que seja Cristo, o supremo pastor da igreja, a nos pastorear nesse momento através da Sua santa lei. Para a honra e glória do Seu nome, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é muito interessante a forma como Salomão estrutura esse texto aqui. E é importante que a gente leve em conta essa estrutura para a gente ter um bom entendimento do texto. Basicamente, Salomão elabora uma tese, que é o versículo de número 1, e no versículo de número 2, 3, 4 e 5, ele vai aplicar ou explicar essa tese na vida diária das pessoas, Então nós temos o versículo 1 dividido em duas partes. A parte A, Salomão vai tratar da parte de sustento, E a parte B, do versículo 1, Salomão vai tratar da parte de segurança. E como que ele dividiu isso? O versículo de número 2 vai explicar ou vai aplicar a parte A do versículo 1, e o versículo 3, 4 e 5 vai explicar ou aplicar a parte B do versículo 1. Então é importante que a gente tenha
o entendimento dessa estrutura, porque faz todo sentido no desenrolar do nosso texto. Texto que se inicia dessa forma: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção, e se não é o Senhor que vigia, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Nós temos em muitos textos bíblicos a palavra casa mencionada, né? Então ela pode estar se referindo às vezes à casa fisicamente mesmo, a construção. Ela pode estar se referindo à casa do Senhor, à igreja, ao templo, ou ela pode estar se referindo à família, né? O texto conhecido como Josué diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está falando sobre a família dele, até não somente a família, mas todos que estão debaixo da casa, às vezes até servos e servas, né? Aqui no nosso texto, não é errado usar qualquer uma delas, pois qualquer uma delas, né, sem estar guardada pelo Senhor, ela estará em utilidade. Mas o salmista afirma aqui que se toda essa estrutura física ou familiar não for edificada no Senhor, o trabalho dos que a constroem é inútil. E também ele fala que inútil é vigiar essa cidade se o Senhor não for o vigia. É bem significante aqui para os ouvintes desse salmo, ou para aqueles que cantavam esse salmo em destino a Sião, porque eles provavelmente tinham uma lembrança fresca, né, do que a Babilônia fez com eles tempos antes disso, né? O que a Babilônia fez com o povo de Deus? Destruiu toda a casa deles, né? Israel virou ruínas, né? Não somente a casa, a igreja também. Não somente a igreja, famílias foram desmontadas desse nível, né? Ou seja, qualquer contexto de casa que a gente levar em consideração aqui é aplicável a esse texto. E também é significativo a gente pensar que provavelmente Salomão escreveu esse salmo aqui no momento, né, em que ele erguia a igreja, o templo e até a própria casa dele e as construções magníficas que foram feitas nessa época. Ou seja, na época de Salomão, uma gloriosa época do povo de Israel, né? Templo construído, muro construído, fortificações, várias seguranças de todo tipo construídas naquela época. Mas o povo do Senhor andou segundo o seu próprio coração, né? Não colocou Deus como guarda, não colocou Deus como edificador dessa casa. Ou seja, nada adiantou. Não adiantou eles terem sentinelas posicionados nos muros, né, vigiando a segurança. Tudo isso foi derrubado, tudo isso virou ruína. E quem cantava esse salmo aqui lembrava muito bem disso, né, era muito fresco na memória deles. Mas o Senhor não abandonou o seu povo. Aqueles que agora cantavam esse salmo sabiam por experiência que o Senhor é quem supria as suas necessidades de sustento e de proteção, e não as suas próprias forças. Então o salmista aplica de forma prática, no versículo 2, a parte A do versículo 1, como falamos, dizendo: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, o Senhor concede o sono a quem ama. Então aqui o salmista apresenta uma figura, né, de um trabalho árduo, e do descanso concedido por Deus. Como eu bem disse, né, sobre a questão da destruição, né, de Israel pela Babilônia, isso também trazia uma lembrança para eles em relação ao trabalho, né? Todo aquele trabalho físico, árduo, né, para construir templo, as casas, sem o Senhor de nada adiantou. E tem uma questão profissional também envolvida aqui, né? Todos os ferreiros, os artífices,
os melhores profissionais foram levados para servir na Babilônia, né? Ou seja, sem o Senhor, o sustento do seu ganho, o sustento para aplicar o seu pão, para edificar, para construir as coisas, acabou ficando a serviço dos seus inimigos, né? Em algumas versões aí, vai dizer que inútil será comer o pão de dores, né? Não é o caso da nossa versão, mas de outras, né? O que está dizendo aqui? Existe em si o pão, né? O trabalho árduo, ele traz o pão, inclusive quando Deus não é reconhecido. Mas não é aquele pão que chega ao estômago e dá aquele prazer, aquela alegria, né? Aquela satisfação. No Senhor, aquele contentamento, né? Ele não sacia a alma. O que resta é a irritação, a ansiedade e medo. Mas é importante reforçar aqui, né, nesse versículo de número 2, que o salmista não está condenando termos casa, termos trabalho, trabalhar arduamente, né, muito pelo contrário. Né? Ele está dizendo que isso traz pão, traz sustento, e a palavra do Senhor chama isso de bênção, né, em vários momentos. O que ele condena aqui é uma vida de inutilidade, uma vida em que a nossa segurança não está no Senhor, o nosso sustento não está no Senhor. E ele usa também a figura do descanso, do sono, e é bem interessante a gente pensar nisso, né? Porque é justamente no sono, né, que o Senhor nos abençoa. O que ele está querendo dizer com isso? Que não é realmente com as nossas forças, com o nosso braço, né? Quando a gente não está agindo, é que Deus está agindo, Ele está sustentando o teu povo. E ele fala que o Senhor concede um sono a quem Ele ama. Isso aqui é bem interessante para quem sofre de insônia e sabe o quão essencial é o sono, inclusive para buscar o sustento da nossa casa. A gente passa longos períodos de insônia, isso interfere diretamente na busca do sustento do nosso lar. Eu gostaria já de extrair aqui uma lição para a nossa vida desse segundo versículo. Né? Nada adianta um trabalho estável, nada adianta a gente ter as nossas despensas cheias, nada adianta nós termos um lugar para descansar longe do Senhor. Nada adianta um país de primeiro mundo desenvolvido, nada adianta sermos os melhores profissionais. Se Deus não está sendo adorado no sustento do nosso lar, algo ou alguém está ocupando esse lugar. E nós vimos o que isso fez, né? Israel colher ao longo do tempo. Mas em Cristo, que confiou perfeitamente no Pai, cumprindo assim toda a justiça em nosso lugar, nós somos convidados a descansar, certos de que se Deus não poupou o seu próprio Filho, Ele continuará a nos trazer sustento. Crianças, eu vou passar para vocês a primeira atividade. Vocês vão desenhar um arqueiro atirando uma flecha. Ok? E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora. O mesmo Deus que provê o sustento, também é o Deus que provê a segurança. É isso que o salmista começa a tratar aqui, a partir do versículo 3, aplicando a parte B do versículo de número 1. Qual que é a parte B do versículo número 1? Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. E ele vem então dizendo no versículo 3, os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos. Os filhos são heranças do Senhor. Naquela época, as heranças, elas não eram consideradas posses definitivas dos homens, mas elas pertenciam, em última instância, ao Senhor. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Levíticos, capítulo 25.
vamos ler o verso 23, 24 e 29. Levítico 25, versículo 23, 24 e 29. Diz assim: a terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Em toda a terra que tiverem propriedade, concedam o direito e resgate a terra. Agora, versículo número 29. Se um homem vender uma casa numa cidade morada, terá o direito de resgate até que se complete um ano após a venda. Nesse período, poderá resgatá-la. Ou seja, a herança nessa época aqui era tratada não como posse definitiva do seu dono, era do Senhor, isso tinha esse tempo de resgate. E é bem interessante os salmistas se referir a filhos como herança, né? Demonstra a posse sendo do Senhor. É justamente desse versículo que a gente traz, né, o dizer os filhos são do Senhor, né, que tem até música infantil dizendo, porque a posse dos filhos realmente é do Senhor. Nós somos mordomos, né? Nós criamos os filhos que pertencem, né, ao Senhor. Então o salmista aqui chama os filhos de herança, mas eles também chama de recompensa, ou em outras versões aí, de galardão, né? Mas o que é um mérito para se receber uma recompensa, um galardão? Se é uma recompensa, é um reconhecimento de algo, né? Na verdade, não do esforço humano, nesse caso da graça divina. É semelhante que aqui há homenagem póstumas. Muitas vezes um filho ele vai receber as honrarias de um pai, né, que já foi falecido, por exemplo. Os méritos são todos do pai. Por conta do pai, o filho está recebendo, né, os méritos daquilo. É mais ou menos como isso. O mérito é do Senhor e Ele nos agracia em nos dar essas heranças para que possamos criá-los. Então, esses filhos eles não vêm do esforço humano, né, mas como um presente, uma dádiva que o Senhor dá. Então, após falar que os filhos são uma herança, uma recompensa, Salomão vai falar o quão são importantes os filhos para prover a segurança, fazendo então a conexão com o versículo número 1. E na época isso era muito significativo, pois isso trazia em si uma questão de segurança física, em termos de guerra, mas também judicial, como a gente vai ver. Então, Salomão, nos versículos 4 e 5, ele vai levar justamente os leitores a esse contexto, né? A um contexto de guerra e a um contexto judicial. No versículo 4 ele vai dizer: como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então, naquela época, as flechas talvez fossem as ferramentas de guerra mais eficientes, né? Não se tinha a tecnologia que nós temos hoje, né? Talvez fosse o armamento mais eficiente a longa e média distância. E ele faz essa comparação aqui com os filhos, né? Os filhos protegeriam os seus pais. Ele sabe que uma casa cheia de filhos, ela trazia segurança contra os seus inimigos, né? E ele diz: como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia ou enchida por Deus desses filhos. Ele tem segurança, né? Se houver algum contexto inimigo, de invasão, de guerra ou coisa do tipo. Mas também ele aplica isso numa questão judicial, né? Além disso, os filhos poderiam trazer essa proteção. Aqui a gente não sabe exatamente como essa proteção acontecia, mas nessa época havia a porta da cidade, onde se tratava toda a parte de assuntos judiciais da época. E o salmista está falando aqui que os pais que têm bastante filhos nessa época são abençoados nesse momento. Então nós temos duas possibilidades aqui. Ou eles são abençoados porque uma quantidade de filhos poderia ser uma quantidade maior de testemunhas, né, favoráveis
ao seu pai, uma quantidade grande de filhos poderia ser favorável em questões financeiras, né, tanto como recursos para prover defesa, ou quanto recursos para pagar uma possível sentença. A gente não sabe exatamente qual das duas opções, mas pode ser qualquer uma delas. E ele fala como flecha na mão dos guerreiros, são os filhos nascidos na juventude. Por quê? Quando um pai e uma mãe têm filhos ainda jovens, né, quando eles envelhecerem, esses filhos já estarão maduros, tanto para ter sustento financeiro, nesse caso, ou maduros na parte intelectual para fazer a defesa, os argumentos para os seus pais já idosos. Por isso que ele fala aqui, nascidos na juventude. Então, assim como o guerreiro, né, ele confia em suas armas, né, os pais aqui encontraram proteção nos seus filhos. Mas, acima de tudo, né, a mensagem do Salmo é que a segurança vem de Deus, e do Deus que concede essas bênçãos. Os filhos são bênçãos, são heranças, bem-aventurado quem tem a aljava cheia deles, mas a segurança vem do Senhor, é isso que está sendo dito aqui, né? Então, fazendo relação aqui com a parte B do versículo 1, o que está sendo cantado aqui nesses versículos é que sem as bênçãos do Senhor, sem que Ele nos dê herança ou essas recompensas, eles estariam em apuros, né? Desamparados nesses momentos difíceis. Então, a segurança em última instância, ela vem do Senhor, que protege o seu povo quando Ele quer, né? E Ele utiliza como protetores, como instrumentos, os filhos, nesse caso aqui. Ao cantar esse salmo, Israel lembrava dos seus tempos difíceis, como eu já disse aqui, mas ele também lembrava dos seus tempos de glória, né? No tempo de Salomão e do tempo de Davi, né? Então, agora, enquanto eles caminhavam rumo a Sião, né, eles reconheciam que já não havia mais aquela segurança de muros fortificados, cheios de sentinelas, aquelas casas, aquelas construções magníficas, mas eles reconheciam que mesmo sem toda essa glória, Deus havia os sustentado. Eles continuavam caminhando com a adoração ao Deus que sustenta e que guarda o seu povo. Esse é o sentido do texto aqui para os israelitas nessa época, e é o sentido para nós também hoje, né? No Senhor está o nosso sustento, e no Senhor está a nossa segurança. Eu gostaria de passar a última atividade para as crianças. Vocês vão desenhar vocês adultos cuidando dos seus pais. Eu gostaria de trazer duas aplicações desse texto. São duas aplicações bem naturais do texto, né? E a primeira delas dizendo que o nosso sustento e o nosso descanso vem do Senhor. O nosso sustento e o nosso descanso vem do Senhor. Assim como o povo lembrava dessa verdade ao cantar esse salmo aqui, nós também devemos lembrar disso constantemente. Então nós sim devemos trabalhar arduamente, né, pelo sustento, pelo nosso pão de cada dia, mas sempre lembrando que o sustento vem do Senhor. E isso deve nos livrar de uma autodependência, né? Lembrar de que nós somos dependentes de Deus, nós não somos autossustentáveis, nós dependemos do sustento que vem do Senhor. Então isso deve nos livrar de qualquer arrogância de achar que o nosso sustento é pelo nosso braço, pela nossa capacidade intelectual, pela nossa capacidade acadêmica. É o Senhor, em última instância, que nos sustenta. Mas isso também deve nos livrar de ansiedades quanto ao sustento, quanto ao trabalho. E se esse é o seu caso, de estar ansioso por conta de sustento, por conta de emprego, descanse no cuidado do Pai.
Ele já conhece as suas necessidades. Ele tem suprido até aqui e vai continuar suprindo as suas necessidades. Descanse no Senhor, lembre-se das palavras de Cristo, em Mateus 6, versículo 26, que diz: observem as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em seus celeiros, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Descansem no Senhor em relação à provisão, ao sustento em suas vidas. Descansem em Cristo. Gostaria de terminar essa primeira aplicação falando do verdadeiro descanso em Cristo, que está lendo um trecho que está em Hebreus 4, do 10 ao 16. Se os irmãos quiserem localizar, Hebreus 4, 10 ao 16. Diz assim o autor aos Hebreus: pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Todos nós possamos achar essa graça em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, em Deus, o nosso Pai, que realmente nos sustenta. O segundo ponto que eu gostaria que a gente refletisse é que a nossa segurança também vem do Senhor. Se o nosso sustento vem do Senhor, a nossa segurança também vem do Senhor. E eis aqui as duas necessidades, talvez dentre as maiores nos nossos dias atuais. Necessitar o suprimento, o alimento, a provisão e a segurança. Uma das formas que Deus usou nesse texto para proteger os israelitas foi por meio dos filhos. Ele trouxe ele abençoou essas famílias para proteger os seus pais na velhice. E hoje, quem tem as suas aljavas cheias, continuam sendo bem-aventurados. Os filhos ainda continuam trazendo segurança aos pais na família em muitos outros aspectos. Porém, a ênfase desse texto, ela está na segurança que o Senhor dá, não na segurança dos próprios filhos. Porque nem mesmo os nossos filhos podem nos oferecer a verdadeira segurança. E nem mesmo nós podemos oferecer essa segurança aos nossos pais idosos com o nosso próprio barco, com o nosso próprio braço, com os nossos próprios recursos. Nós podemos ser ferramentas, mas a segurança vem do Senhor. É isso que o texto está dizendo aqui. E a boa notícia para nós é que o Senhor continua guiando o seu povo em segurança a Sião, como estava fazendo aqui. Se nós realmente somos povo do Senhor, a despeito das várias dificuldades que nós temos em relação à segurança em nosso país, por exemplo, o Senhor continua guiando o seu povo rumo a Sião celestial. E nós também vemos isso em um texto bíblico que eu gostaria de ler com os irmãos. Deuteronômio 33, os versículos 26 a 29. Deuteronômio 33,
26 a 29. Diz assim a palavra do nosso Deus: Não há ninguém como Deus de Jesurum, que cavalga os céus para ajudá-lo, que cavalga as nuvens em sua majestade. O Deus eterno é o seu refúgio, e para assegurá-lo estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Somente Israel viverá em segurança. A fonte de Jacó está segura numa terra de trigo e de vinho novo, onde os céus gotejam orvalho. Como você é feliz, Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor? Ele é o seu abrigo, o seu ajudador e a sua espada gloriosa. Os seus inimigos se encolherão diante de você, mas você pisará os seus alvos. O Senhor continua guiando o seu povo, continua nos guiando como Israel, a adoração, assim como guiava esse povo nos momentos de romagem. Ainda que Deus não nos envie filhos, em Cristo nós temos segurança de sermos parte do seu povo. Ainda que os filhos negligenciem cuidados a nós quando estivermos idosos, em Cristo nós temos segurança de saber que somos povo de Deus. E que segurança temos em Jesus, não é verdade? O Senhor que tirou o povo de Israel das ruínas, da escravidão, e os encaminhou com provisão, com sustento e com segurança ao culto, em Cristo Ele nos tirou da ruína do pecado e nos dará sustento e proteção em nossa caminhada rumo a Sião celestial. Glória a Deus por isso, né? É isso que o nosso texto traz para nós nos dias de hoje. Eu gostaria de orar mais uma vez. Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome, Senhor. Por nos lembrar, Pai, através desse texto, que o nosso sustento, a nossa segurança vem do Senhor. Ó Pai, assim como está escrito no texto também, que nós possamos descansar, Senhor, nessa verdade. Nós possamos descansar em Ti, Senhor, porque em Cristo, ó Pai, pela obra, Pai, redentora de Cristo Jesus, nós somos enxertados, ó Pai, na família da fé. E hoje nós somos esse Israel, que desde aquela época tem sido preservado, tem caminhado, ó Pai, com sustento e com segurança, mesmo em frente a vários ataques, a várias perseguições. O seu povo tem prosperado, porque o Senhor é com ele. Não pela nossa própria mão, não pela nossa própria força, não pela nossa capacidade, não pela nossa destreza, não por achar que nós podemos, ó Pai, guiar o nosso próprio destino, mas porque o Senhor, em Cristo Jesus, nos chamou de filhos do seu povo e tem nos guiado à sua adoração. Ó Senhor, traz ao nosso coração a confiança, ó Pai, a segurança, Senhor, de que somos o Teu povo, pois passamos, ó Pai, por dias difíceis, Senhor, onde muitas vezes a ansiedade se apodera do nosso coração. E o nosso pedido, ó Pai, é que o Senhor firme essas verdades, ó Pai, em nossa vida, que a segurança, que o sustento estão no Senhor, e é que assim, ó Pai, nós caminhemos, ó Pai, assim como os nossos irmãos do passado, louvando e engrandecendo, ó Pai, o seu nome em direção ao culto, dizendo, ó Pai, que o Senhor é o nosso provedor em todas as áreas das nossas vidas. Assim, ó Pai, nós oramos, gratos em nome de Jesus. Amém. Amém.